completo com praticidade de scooter. Veja o teste da Honda NC 750X. BYD Tan, o carro de luxo da marca chinesa. Eu vou te mostrar um dos recursos mais bizarros aqui do BYD Tan, uma câmera de cabine. Teste completo com Renault Duster. Será que ele continua sendo uma boa opção de compra entre os SUVs mais acessíveis? É agora no Web Motors TV. Seja bem-vindo ao Web Motors TV, a gente está começando e o nosso programa começa hoje com um teste de moto muito versátil. A Honda NC 750X é uma moto com praticidade de scooter. Vamos ver a avaliação completa com o repórter Marcelo Barros. Essa daqui é a NC 750X, começando pelo princípio para você que ainda nunca tinha ouvido falar dessa moto, descendo o planeta Terra agora. NC é de novo conceito. E por que novo conceito? Porque ela mescla algumas praticidades que a gente tem nas scooters em uma moto de rua, uma moto com cara de moto, tamanho de moto, motorzão de moto legal. Então é um conceito diferente, estreou em 2012, ganhou evoluções de motor, evoluções de visual. Essa geração aqui é desde 2022 a mesma, então a gente vai trazer aqui para você um pouco do que é a NC e quem sabe sem o apelo de Africa Twin, CBR, motos que movem aí, né, discussões, a emoção da galera, ela possa ser sua próxima moto. A NC é uma crossover. O que é uma crossover? É uma moto com características de motos naked, uma moto pensada para o uso no asfalto. Não é uma moto para você fazer um rally dos sertões, um jalapão e tudo mais. É uma moto que tem rodas de liga leve, aro 17 na frente, aro 17 na traseira. Essa unidade que você está vendo nesse vídeo tem alguns acessórios Honda, bagageiro, estrutura para receber malas laterais, tem protetor de motor lateral, tem luzes auxiliares, também tem outros acessórios que essa moto aqui está sem, como a tomada USB-C dentro aqui do compartimento, que é um espaço diferente que ela tem. Enfim, é uma moto que tem uma posição de pilotagem mais prática, o guidão é mais alto, largo, a ergonomia entre a altura do guidão, a altura do banco e posição da pedaleira te deixa numa posição mais natural, confortável, então permite que você rode mais e rode mais tranquilo. Ela tem um centro de gravidade, e o que é centro de gravidade para quem não está habituado com esse termo? Centro de gravidade é sobre a distribuição do peso e quanto isso afeta a sua sensação quando você está manobrando a moto. Essa moto ela tem um centro de gravidade mais baixo e parte disso se deve ao uso desse motor, que é um motor 2 cilindros paralelo com inclinação diferente do padrão. A gente tem uma inclinação normal de 15 graus, aqui a gente tem uma inclinação maior e ele tem um funcionamento que trabalha com regime de rotações um pouco mais baixo do que o normal. Lá atrás criou-se uma história de que ele é o motor do Honda Fit cortado ao meio, só que, na verdade, o único item que esse motor compartilha com o motor do Honda Fit são os pistões. É o mesmo pistão do carro. Fora isso, não tem nada demais. O motor com essa distribuição deixa o peso mais para baixo. Com isso, fica mais fácil andar, fica mais fácil manobrar. É uma moto que, apesar de ser pensada para a estrada, ela pode ser usada na cidade também. Ela não tem uma largura de uma CG, de uma scooter pequena, então dependendo do tamanho do corredor, você pode ter algum problema aí de passar com a mesma fluidez. A gente está falando aqui desse motor com 58,6 cavalos de potência, com quase 7.000 RPM, ele entrega aí 6.750 RPM. A gente tem um torque de 7 quilos, é bastante torque para uma moto dessa, com 4.750 RPM. Ele entrega com mais intensidade, durante a pilotagem a gente tem uma sensação de que tem mais torque do que potência. Eu gosto, eu acho agradável, inclusive até colocaria um outro escapamento aqui para deixar esse motorzinho com som ainda mais bonito. E o que é o mais interessante disso? Essa moto tem um baixo consumo de combustível, ela faz 28 km por litro de acordo com a medição do Instituto Mauá, que é um instituto que a Honda contrata lá para fazer as medições das motos com embasamento sem ser ali da própria Honda, né? Então a gente tem uma isenção aí nas medições que são feitas pelo Instituto Mauá, 28 km por litro, uma baita média, considerando uma moto de 58 cavalos, 7 kg de torque. O que mais é interessante falar sobre essa moto? A gente tem aqui
um espaço para você guardar alguma coisa que você queira, 23 litros de capacidade. Você tira a chave da ignição, coloca aqui, girou para o lado direito, vai abrir esse compartimento que cabe um capacete, mas dependendo do desenho dele e do tamanho dele. Escamoteáveis, aqueles que tem um monte de firula, talvez não caiba aqui. Então, se você gosta muito do capacete que você usa e está cogitando usar esse espaço, recomendo que você vá na concessionária, coloque o capacete ali e vê se ele fecha. O meu, que eu venho usando nesse teste, fechou. Se você girar para o outro lado aqui, tem um outro detalhe curioso, que é onde fica o tanque. Se o tanque não está aqui, onde ele está? Ele está debaixo do banco do garupa. O mais importante aqui, a gente está com uma versão DNC, que é uma versão especial, uma versão DCT. O que significa o DCT afinal? Dual Clutch Transmission, que é a chapinha que está aqui embaixo. Em português, câmbio de dupla embreagem. E o que ele faz? Ele tem duas embreagens, então quando você engata uma marcha, é como se a segunda embreagem ficasse no jeito ali para já engatar a próxima. Então, o sistema faz o controle automático para você. A gente não tem manete de embreagem, a gente não tem pedal do câmbio e as trocas são feitas na melhor hora possível, graças à calibragem do módulo, que vai analisando aqui o comportamento que você tem ali, o quanto você dosa o acelerador, o mapa de pilotagem que você está e faz com que as trocas aconteçam na melhor hora possível. Uma curiosidade sobre a versão com câmbio DCT que a gente está andando aqui hoje é que ela tem o freio de mão. E é literalmente de mão aqui, né? A gente puxa. E o que ele faz? Ele vai travar a roda traseira por meio de uma segunda pinça que fica do lado de baixo ali. Quando você aciona aqui, ele trava a pinça, então ela não vai rodar. Quando você está numa inclinação, se você não puxar isso daqui, pode ser que ela desça, porque como não tem a manete, como não tem o pedal de câmbio, não tem como a gente deixar engatada, algo que é um hábito comum de quem já é experiente aí, para numa inclinação, não quer que a moto desce. Por isso tem essa opção aqui. Só não vai esquecer de sair com ele com o freio de mão puxado, né? Porque você vai dar uma esquentada lá no disco do freio traseiro. Fica uma luz aqui no canto inferior direito, uma luz com um P vermelho aqui, que indica que o freio de mão está puxado. Se você apertar o botão aqui do lado, ó, apertei, ele voltou. Vou fazer de novo, ó, puxei, tá travado. Apertei, voltou, tá liberado para você ir embora. Não esquece de puxar o freio de mão, senão essa moto vai descer e não vai ser legal. Deixa eu mostrar para vocês como funcionam os punhos, né? Falei do freio de mão, mas a gente tem aqui no punho direito o botão de partida e corta-corrente. A gente tem aqui embaixo, na versão DCT, obviamente, esses três botões aqui juntos. Quando você liga a moto, você aperta o D, ele vai engatar a marcha ali e você vai poder sair andando. Se você apertar o N aqui, ele volta para o neutro. Esse A/M, se você apertar uma vez, ele vai entrar no modo manual. Se você apertar outra vez, ele volta para o modo automático. No modo automático ele faz as trocas automaticamente, né, como o próprio nome diz, e no modo manual você pode usar os botões que estão no punho esquerdo. Aqui a gente tem o botão de descer marcha e do outro lado a gente tem o botão de subir a marcha. Aí fica ao seu critério. Como saber se ela está no modo manual ou no modo automático? Aqui no canto do painel, onde ficam as informações do modo de pilotagem usado, você tem o P de potência, EB de freio motor, T de controle de tração e aqui do lado o D de câmbio DCT. A gente tem aqui, sem o item D, é que está no modo manual. Quando a gente está no modo automático, ele vai ter o Dzinho aqui. Então fica mais fácil para você se localizar de como está a moto. Qual modo ela está no momento? DCT ou manual? Moleza. Outra curiosidade é que se você estiver no modo automático, sem apertar o botão para mudar para o modo manual, você pode sim fazer trocas de marcha. Ele vai seguir, né? Ele vai respeitar ali um limite de rotações adequadas para fazer essas trocas sem você mudar para o modo manual. Então, por exemplo, se você tiver alguma baixa rotação e você começa a subir as marchas, ele vai parar na quarta, ele não vai para a quinta, até porque poderia fazer o motor apagar ali e geraria um problema para você. Então, o sistema é bem amarrado, ele é bem calibrado, eu acho isso bem interessante. Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa apresentação, dessa moto, que eu acho super interessante e talvez subjulgada aí por muitos que fazem confusão com a transmissão CVT das scooter. Aqui é outra pegada, algo mais legal, algo mais prazeroso. Então,
Até a próxima. Tamo junto. Intervalo rapidinho e logo mais a gente volta. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Não insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Olha bem, o mundo é uma roda. Cada giro traz novas oportunidades de descobrir, explorar, desbravar. Dentro do seu habitat e fora do lugar comum. Pirelli Scorpion é uma linha de pneus para você se aventurar. Linha Scorpion Pirelli. Você no controle das suas aventuras. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A FP10 Veículos, a sua multimarcas aqui em Limeira. Seminovos com qualidade, procedência e garantia para você. E dá só uma olhada nesse showroom incrível. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora e corria aqui para a AFP10 Veículos em Limeira. Vem! É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Não insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Dominato Motos aqui em Hortolândia. Mais um vídeo Web Motors TV com oferecimento Santander. Só aqui você encontra motos com qualidade, procedência e aquele precinho que cabe no seu bolso. Dominato é 01. Temos a melhor avaliação do mercado e contamos com oficina especializada. E depois de conferir tanta moto incrível, você não vai ficar de fora dessa, né? Dominato Motos aqui em Hortolândia. Vem! E você já viu um carro que tem uma câmera dentro da cabine? O BYD Tan tem. Dá só uma olhada. Eu vou te mostrar um dos recursos mais bizarros aqui do BYD Tan. Uma câmera de cabine. É que além das câmeras externas convencionais, esse carro tem uma câmera bem aqui, ó, no console do teto. Na real, eu estou tentando achar uma utilidade para esse recurso, porque ele registra fotos e vídeos em Full HD, mas atenção, apenas com o carro parado. Bom, independente do que você gravar aqui na cabine do BYD Tan, que aliás é bastante ampla, você pode passar os arquivos aqui da multimídia para um cartão SD. Privacidade é tudo, né, pessoal? E aí, o que você achou desse recurso aqui do BYD Tan? Porta-malas pra quê? Olha só que legal esse recurso da Fiat Titano. Olha só um recurso interessante aqui da Fiat Titano. É um gancho aqui no encosto do banco dianteiro que serve para suportar mochilas ou sacolas. O grande problema de qualquer picape é a ausência de um porta-malas, o que pode dificultar na hora de fazer tarefas mais comuns, como por exemplo, passar no supermercado. Pensando nesse caso, a Fiat instalou na Titano esses ganchos que são capazes de suportar até 4 kg de carga.
Aliás, esse é só um dos recursos da Titano voltados para o transporte de pequenas bagagens. O banco traseiro, por exemplo, também pode ser rebatido. E aí, conhece algum outro carro com recurso como esse? Intervalo rapidinho e logo mais a gente volta. Duane, a sua multimarcas aqui em Porto Ferreira. Aqui você encontra novos e seminovos com procedência, qualidade e garantia. Aqui você encontra todas as marcas, carros prontinhos para atender o seu gosto. Esse showroom incrível tá só esperando por você. Duane Multimarcas aqui em Porto Ferreira. Vem! A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Montreal Veículos aqui em Piracicaba. Mais um vídeo Web Motors TV com oferecimento Santander. Aqui você encontra novos e seminovos com qualidade, procedência e garantia. Aqui você encontra as melhores taxas de financiamento da região. Traga já o seu usado para uma avaliação. E olha só, depois de conferir tanto carro incrível, se eu fosse você eu não ficava de fora dessa. Montreal Veículos aqui em Piracicaba. Vem! Olha bem. O mundo é uma roda. Cada giro traz novas oportunidades de descobrir, explorar, desbravar. Dentro do seu habitat e fora do lugar comum. Pirelli Scorpion é uma linha de pneus para você se aventurar. Linha Scorpion Pirelli. Você no controle das suas aventuras. Estrada Automóveis, a sua multimarcas aqui em Limeira. 2 lojas na região com mais de 50 carros em estoque, com qualidade e procedência para você. Estamos há mais de 18 anos aqui na região realizando sonhos. E o próximo pode ser seu. E depois de conferir esse estoque incrível, se eu fosse você, eu corria aqui para a Estrada Automóveis em Limeira. Vem! É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar.
uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Não insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. O Renault Duster, como vocês já sabem, tem muita história para contar no mercado brasileiro, né? Ele chegou a ser o líder de vendas no segmento de SUVs compactos numa época lá atrás, onde ele sozinho concorria com o Ford EcoSport. Mas hoje, com tantos concorrentes de peso que a gente tem, ele dificilmente surge entre os carros mais desejados. Será que ele está sendo injustiçado? Bora ver o teste do repórter Rods Fernandes. O Renault Duster está no nosso mercado desde 2011 e de lá para cá ele só vem recebendo atualizações, facelifts, versões diferentes de motor, de tração inclusive, porque teve até opção 4x4 e a última é essa aqui. Faróis Full LED, kit outsider aqui na frente com essa iluminação e uns frisos laterais, rodas em liga leve de 17 polegadas com pneus normais, não são de uso misto, são pneus tradicionais, rack de teto funcional, essa partezinha aqui super bacana que é meio que um estribo, mas não é, na verdade é só um efeito especial mesmo, lateral. E aqui na traseira, a gente tem lanternas com essa grafia nova, ou seja, ela abandona aquela semelhança que existia com o Renegade e assume uma identidade própria. É parcialmente em LED, até porque o pisca é em lâmpada halógena. Destaque aqui para a saída, né? O ângulo de saída que é super alto, reforçando que esse carro tem sim um apetite, uma vocação para um off-road ameno, não tão pesado. E vamos de 5 coisas aqui dentro do Renault Duster. Primeira coisa é o acabamento que a gente precisa falar. Temos plásticos o tempo inteiro, né? Plástico aqui em cima, aqui no centro do painel. Aqui não muda muito. Temos um maço escovado aqui, uma imitação de alumínio aqui na saída do ar. Bancos em couro, né, que é um couro sintético, né, um material sintético que imita couro, mas tá tudo certo para a proposta, né, que é um carro mais racional originalmente, né, no conceito do carro. Revestimento em couro no volante, que também tem regulagem de altura e profundidade, mas não muita profundidade, mas tem, o que é ótimo, e ainda tem esse controle satélite do áudio que já é, ó, clássico. Projeto básico, original como sempre foi, que já poderia ter até melhorado um pouquinho conforme o tempo foi passando, né? Temos algumas melhorias, temos evoluções? Temos, mas podia ser um pouquinho mais legal até pelo preço que ele pede. Segundo item é ergonomia. Eu tenho 1,84 m. Me sinto um pouco apertado aqui na hora de dirigir o Duster, especialmente para pernas. Aqui o meu banco agora está todo para trás. Mas o mundo ideal aqui é ficar um pouco mais para cá para deixar os braços um pouco mais recuados. Mas meu calcanhar vai lá para o meio do assoalho, aqui no centro, para poder acionar o acelerador com tranquilidade. Ademais, tudo está no lugar certo. Só aumenta a sensação de clausura esse teto escurecido. Mas, enfim, pessoas segundo a média da altura brasileira, ali na faixa dos 1,70, 1,75, vão se dar melhor do que eu. Apoio de braço aqui também não tem regulagem, então ele acaba sendo mais uma vez ou outra. De maneira geral, tá tudo certo. Para você, de repente, pode ser melhor do que para mim. O terceiro item é tecnologia. Não temos nenhum ADAS, exceto um alerta de ponto cego aqui que você pode ligar e desligar. Temos a central multimídia de 8 polegadas que pareia teu Apple CarPlay ou Android Auto sem fio e 2 portas USBs aqui na frente, uma do tipo A, outra do tipo C. E aqui atrás, no final do console, também tem mais 2 USBs do tipo C. Além disso, tem carregador por indução bem aqui no console, com até uma saidinha de ar, que é bem legal, e a tomadinha 12 volts. O ar-condicionado é digital, de uma zona só, mas funciona super legal. E para fechar, câmera 360. É bem completinho assim, bem completinho, bem interessante mesmo. Achei bem bacana. Próximo item é o espaço interno. Aqui a gente tem 2,67 de entre-eixos, e apesar do número ser relativamente
generoso, o espaço final não é tanto assim. Até porque temos bancos bem volumosos, o painel é bem recuado ali e temos bastante porta-mala, o que acaba deixando aqui o carro um pouco apertado de verdade, né? Lateralmente não, porque aqui tem um bom espaço para uma pessoa ir aqui no meio, ou uma criança, vai ser melhor ainda. Quinto item e último, porta-malas. São 475 litros. É um número muito bom. Volume você vê de cara aqui que é super abundante, tá tudo certo aqui. Todos os detalhes, tem alça de suporte, tem lugarzinho para você içar e passar corda se você precisar, tá tranquilo. Porém, você tem esse espaço em detrimento do step que fica aqui embaixo e por fora. Para começar, eu tenho que te dizer aqui, te lembrar, né, que esse aqui é 1.3 turbo, esse motor é 1.3 turbo flex que gera 170 cavalos e 27,5 kg de torque. Se a gente for comparar com os motores da Stellantis, por exemplo, a gente está falando que esse é um motor que tem 15 cavalos a menos e o mesmíssimo torque em relação àqueles motores que a gente encontra no Renegade, no Compass e até no próprio Commander. A gente está falando ainda de um carro que tem um câmbio CVT que já é do Duster há um tempo, que tem 8 velocidades simuladas e que faz trocas bem interessantes. Claro, se você não pisar no acelerador com tanta certeza, ele vai replicar isso e vai ficar um pouco embolada a saída. Mas, qual que é a grande parada? Esse é um CVT que te ajuda a economizar combustível e ao mesmo tempo tem um acerto para desempenho bem interessante até, eu diria. Porque você consegue fazer o 0 a 100 desse carro, que é na casa dos 9 segundos, com muita facilidade. CVT não tem dessa de performance, CVT não tem dessa de velocidade, mas a gente tem um conjunto motriz bastante bom e o câmbio CVT acaba mais colaborando ali a entregar toda a potência do carro, apesar de termos aqui um carro com 1.353 quilos, que é bastante. Mesmo assim, o carro consegue te oferecer uma resposta muito rápida. A sensação de direção é muito bacana, mas um destaque de verdade está na suspensão. Por quê? A gente tem uma suspensão macia e firme. Andando por aqui, em Santana de Parnaíba, a gente tem várias curvas aqui na região do Casquinha, por exemplo. E por mais que eu entre um pouco mais, brigue um pouco com as curvas, o carro não canta nada, os pneus não cantam, apesar de serem altos e voltados para conforto, eles ficam bem agarrados no chão, mas você sente muito a carroceria adernar, que é aquela inclinação leve para um lado, como por exemplo agora, quando você está um pouco mais forte. Isso quando vazio. Obviamente, quando você tiver com um carro com 4 pessoas ou porta-malas cheios, isso já dá uma zerada, uma amortizada. Mas o comportamento sozinho ele é esse um pouco mais solto. Vamos falar de consumo então. Números oficiais na tela, mas vale um destaque. O tanque aqui é um pouquinho menor em relação à concorrência e acaba deixando a autonomia um pouco mais baixa. Isso para quem vai viajar acaba pegando um pouco. Mas vale outro detalhe ainda. O motor 1.3 realmente empolga, é muito bacana, muito responsivo e você acaba querendo usufruir bastante dele. Só que assim, a conta vem, o consumo aumenta bastante. Para vocês terem uma ideia, eu estou testando o carro no etanol e assim, dando pedal, a gente está falando de médias de 5 ou 6. Então assim, quer dar uma salvada de combustível aqui? Maneira no acelerador. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu te agradeço demais pela audiência. Semana que vem tem mais. E até lá, já sabe, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais para você ter sempre conteúdo quentinho e novo da Web Motors para você. Até semana que vem, galera. Tchau!